gente não controla nada, né? Nem vocês que são os estudiosos da tecnologia, né, estão aí dizendo o tempo todo que a gente não controla tudo, quanto mais um pai e uma mãe que é leigo na sua relação com o seu filho, que muitas vezes o adolescente sabe muito mais a respeito dessa tecnologia do que o próprio pai e a própria mãe, que não nasceu nessa tecnologia, quer dizer, nasceu no comecinho dessa tecnologia, mas ainda não tem o mesmo domínio que tem esse adolescente em relação a isso, né? E aí eu comecei a pensar, não, a gente tem, qual é um dos grandes problemas, né, desse desconhecimento? É que quando os nossos meninos e meninas começam a se interessar pela sexualidade, pela vida sexual, o que os pais começam a fazer? Meu Deus, tem alguma coisa errada com eles. Não era ainda para ser. Como eles têm carinha de criança ainda, estão começando a se desenvolver, principalmente com seus 8, 9, 10, 11, 12, 13, já estão com cara de adolescente propriamente dito. Mas até aí tem carinha de criança. E aí a gente olha para aquelas crianças e fala, não, imagina, isso nem passa pela cabeça deles. De jeito nenhum, eles não estão, sabe, nem pensando ainda em história de sexo, de sexualidade, isso não tem nada a ver com eles, né? Só que tem, porque eles estão entrando na puberdade, essa idade que eles estão entrando na puberdade. E na hora que eles entram na puberdade, tudo muda. Já vem mudando, porque a sexualidade ela não começa só quando eles são adolescentes, né? A gente vai desenvolvendo uma série de características desde quando a gente nasce. Mas nessa hora que os hormônios entraram em ação e transformaram o corpo desse menino e dessa menina, ele não só transformou esse corpo e por gerar essa transformação, gera obviamente dúvidas sobre a própria normalidade deles, porque ninguém muda ao mesmo tempo, na mesma hora. Então ele tem amigo que é mais alto, outro que é mais peludo, outro que é menos peludo, outro que já desenvolveu o peito, a menina que já menstruou, o outro que já ejacula, enquanto a menina ainda, sabe, uma não cresceu, a outra já fez o seu estirão. Então, eles não têm uma referência entre os pares para se certificar que eles estão dentro da normalidade. Mas, diferente de quando eu era púbere, né, que eu não achava informação em lugar algum, a não ser que alguém viesse falar com a gente, que não vinham também, a gente tinha que amargar essa dúvida e nutrir, né, nossas inseguranças. Mas hoje não. Hoje tem o Google, tem a Alexia, tem uma série de sites, de youtubers de todo jeito, que está ali para lhe dar todo tipo de informação que você quiser e precisar hoje. Colocou lá, a informação vem. Então, hoje eles têm onde buscar esse tipo de informação, né? Mas, que informação é essa que eles vão encontrar? A gente vai conversar já já. E eles têm um interesse sexual, porque nessa hora, o interesse sexual, por que eles entram na puberdade? Por que nós tomamos esse banho de hormônio e transformamos o nosso corpo de criança em corpo de adulto? Para sermos sexualizados, para nos tornarmos pessoas sexualizadas, para termos interesse sexual, para que quando a gente chegasse na nossa fase adulta, não é, a gente conseguisse se reproduzir. Então, a natureza fez a gente pessoas sexualizadas. Então, um adolescente é precoce, está interessado em sexo, é precoce. Não, ele não é precoce. Isso é da natureza do adolescente. Agora, a forma como ele vai utilizar esse seu interesse sexual, isso pode ser aprendido. Isso pode ser usado de uma forma adequada ou inadequada. Depende da capacidade ou da oportunidade que esse adolescente tenha de poder contar com pessoas próximas a ele que o ajude a adequar os seus sentimentos, as suas novas sensações que estão surgindo nesse momento a partir de tudo isso que está acontecendo com ele,
com as oportunidades e o ambiente que ele está inserido. E essa é o nosso grande desafio, né? Porque quando a sexualidade chega, ela chega como um tsunami, né, com esse hormônio. E vai não só transformar, né, o corpo dele de criança em adulto, como eu falei, e despertar o interesse sexual, como também vai modificar o jeito de ser dessa criança ou desse adolescente. Então, esse adolescente agora, ele passa a ter um movimento de dentro para fora na busca exatamente do quê? Da sua autonomia, para se tornar uma pessoa autônoma. E essa busca de autonomia gera no adolescente uma necessidade dele ficar mais sozinho, dele ficar em casa, ou às vezes ficar junto com os amigos, de buscar os seus pares, né? De estar com pessoas, inclusive diferentes, e ouvir coisas de pessoas diferentes, de buscar, de saber que ele pode ter a possibilidade de encontrar novos conhecimentos que são diferentes daquele que ele até então tem, que é o conhecimento que ele adquiriu na sua casa ou na escola. Mas eles agora querem mais que isso, eles agora começam a buscar esse mundo. O Isamitiba dizia que os nossos filhos, eles têm 2 partos. Na verdade, tem mais que 2 partos, né? O primeiro é quando ele nasce da nossa barriga, né? Do nosso útero, para o mundo. Para o mundo, não, na verdade, para o nosso braço, onde o pai e a mãe vai lhe ensinar a sobreviver. Vai ensinar a falar, vai ensinar a comer, vai ensinar a caminhar, vai ensinar a fazer uma série de coisas que eles vão ali começando a descobrir o mundo. Agora, na adolescência, esse segundo parto é um segundo parto para a sua autonomia, para a sua vida na sociedade, para ele ser ele mesmo, né? Sem precisar da proteção dos pais. Ora, o que vai acontecer com a internet nesse momento? Porque a primeira coisa que o cérebro dele começa a dizer nessa hora é: seja autônomo, ouça você mesmo, faça o que você quer fazer, seja quem você é. Não fica ouvindo todo mundo, não. É você quem tem que tomar decisões. Só que tem uma coisa: que idade tem esse adolescente? Que estrada ele já percorreu? Então, para poder ele treinar essa sua capacidade de autonomia, ele precisa contar com alguém que o ajude a gerenciar a sua vida. Então, diferente de quando eles eram crianças, que a gente de fato determinava como eles tinham que viver, agora, quando eles entram na puberdade, a gente, né, nós adultos, temos um papel que é o papel de gerenciar a vida deles. Então, não adianta mais agora eu simplesmente dizer: ó, você está proibido de usar o seu celular. Você está muito tempo na internet, você não pode mais usar a internet. Porque isso vai entrar por um vidro e vai sair pelo outro. Na hora que você der as costas, a primeira coisa que o adolescente vai fazer é pegar um celular. E se ele não tiver um, ele convida um amigo para ir na casa dele que tem um celular, e aí ele pode usar o celular do amigo. Ou vai para a casa de um amigo, e lá na casa do amigo ele tem possibilidade de utilizar o celular do amigo. Então, oportunidades existem muitas. Então, o nosso olhar nessa hora é entender que os nossos meninos, né, como nós também, estamos numa praça pública. Né? O mundo digital, eu tenho um conhecimento muito restrito dele, mas eu sei que ele é um mundo como é o nosso mundo presencial, com uma diferença muito grande, né? Que é o fato dos adolescentes poderem passear nessa praça sozinhos, sem ninguém do lado dele. O que ele vai levar com ele é a bagagem que ele pôde adquirir dessa família, né? O que ele pode adquirir, ou se ele puder, nessa praça, contar com a companhia do pai ou da mãe, né? Se ele achar adequado para alguns entretenimentos, para algumas atividades escolares, né? Para algumas coisas que ele queira buscar ali, ou para ajudá-los numa causa social. E se puder contar com esse pai ou essa mãe,
para na hora que tiver nos seus entretenimentos, nas suas comunicações com os amigos ou nas suas atividades escolares, contar com essa ajuda, com essa orientação, para eles poderem conviver nesse mundo. Senão, eles vão ficar vulneráveis nesse mundão aí que é o mundo digital, né? Um mundo que a gente não sabe ainda quase nada dele. Principalmente nós leigos não temos a menor ideia, né, do quanto essa praça é tão grande e tão rica, né? Porque eles conseguem coisas nela, né, que são incríveis. Eles circulam aí por um universo de informações, acompanham e descobrem personalidades com uma facilidade muito grande, né? Pode estar junto com seus pares, saber mais sobre os jogos preferidos deles, aperfeiçoar e compartilhar os seus talentos. Então hoje ninguém precisa ser mais convidado por uma rádio, uma televisão para poder mostrar os seus talentos. Vai lá, abre um canal no YouTube e se apresenta, né? E tem lá seus milhões de seguidores. E com isso ganham dinheiro, monetizam, acontece. Ou seja, a vida no mundo digital é uma vida muito rápida e muito dinâmica, e que eles têm total acesso a isso. Total acesso a isso. Mas tem um perigo da internet. E qual é o grande perigo da internet? São as pessoas mal intencionadas, né? Mas eu resolvi botar aqui como criminoso sexual mesmo. Porque do mesmo jeito que existem os criminosos digitais, como vocês acabaram de colocar aqui, a gente tem o criminoso sexual. E esse criminoso sexual, diferente do que muitas vezes a gente imagina, a gente acha que são os pedófilos, são as pessoas que são, né, doentes mentais, que vão lá e que vão atacar e que vão fazer... Não! São pessoas que vivem numa sociedade como a nossa, são pessoas que nessa sociedade não aprendeu a respeitar o próximo. É uma coisa tão básica, mas é o que motiva, é o fato deles não terem a consciência, não terem o respeito pelo outro. E se achar pela sua cultura, principalmente, aí eu vou trazer a questão, né, de gênero, principalmente os homens, não aprenderam principalmente que eles precisam respeitar as mulheres, precisam ter cuidado, né, nas suas relações com as outras pessoas e também com elas. E aí o que a gente vê muitas vezes acontecer? Ou ter cuidado pelo quem é mais novo, quem ainda não sabe como circular, e não tomar proveito da sua inocência e proveito do seu desconhecimento sobre a sua sexualidade e o mundo da internet e cometer crimes com essa pessoa nesse ambiente. Não é? E aí a gente vai ver, eles vão em busca de informações? Vão. Que tipo de informação tem? Tem de todo tipo. Tem das pessoas que nem são mal intencionadas, mas que estão ali, não é? Querendo ajudar ou acha que tem talento e que pode fazer aquilo, mas você vai encontrar também informações positivas, informações baseadas em estudo, pessoas que são especialistas e que estudaram e que têm informações positivas, mas tem informação de todo jeito. Quem vai discernir qual é a informação boa e qual é a informação ruim? Se você tiver uma capacidade crítica para analisar aquela informação e julgar se aquela informação é uma informação que é, como é que diz? É uma informação fidedigna ou se aquela informação é uma informação fake, é uma informação que está errada. Né? Coisa que durante a adolescência é muito mais difícil para o adolescente ter essa capacidade de fazer essa triagem, porque ele está desenvolvendo a sua capacidade crítica. Ele ainda não está com essa capacidade desenvolvida. E ele precisa da ajuda e da orientação, né, dos seus pais ou outros educadores, orientadores, que os ajude a fazer esse tipo de análise. A gente vai ver um outro ponto extremamente importante, que são os relacionamentos. Então, a gente tem aí possibilidade de se relacionar pela internet, né, com quem a gente quiser e bem entender. E a gente tem a pornografia. E a gente tem esse criminoso sexual circulando,
né? Por todos esses ambientes. Então você pega, por exemplo, na questão das informações. O que a gente tem que ver como pais, né? Ou o adolescente, o que ele tem que ver? De onde vem essa informação? Qual é a qualidade, né, dessa informação que está sendo assistida? Né? É uma informação verdadeira? Hoje já tem aí uma série de aplicativos e tal, que você coloca lá, já lhe disse, é fake news, se não é, não é? Mas você vai contar aí com informações que podem ser verdadeiras, outras que são informações falsas. Outras não é nem que seja falsa, mas não é que foi propositadamente colocado como informação falsa, mas ela é dita por pessoas que os nossos adolescentes admiram, né? Que eu chamo aqui de youtubers leigos, que eles viveram uma experiência, por ter vivido aquela experiência. Então, por exemplo, eu tenho muitas mães que hoje chegam para mim e colocam: Lena, eu estou muito preocupada, minha filha disse que ela é bissexual. Aí o meu filho disse que ele é bissexual. Lena, minha filha só tem 11 anos, disse que é bissexual. Então, essa fala do é bissexual, eu entrei, eu digo, vou ver o que estão dizendo os youtubers estão falando de bissexual. Eu vejo, na verdade, eu não fui nem pelos youtubers, eu digo, deixa eu ver o que o YouTube está falando sobre isso. E eu fiquei impressionada com o número de youtubers leigos que se diziam bissexuais e que se colocavam como bissexuais e que orientavam outros adolescentes e outros jovens sobre a bissexualidade a partir de um conhecimento da sua própria experiência e não um conhecimento de fato de como se dá o desenvolvimento da orientação sexual. E isso me deixou preocupada, porque é isso que o adolescente está assistindo. Muitas vezes ele tem ali um youtuber que ele admira e que ele vai atrás, não, ele diz um monte de negócio legal. E óbvio, tem muita coisa, né, adolescente, que é bem legal, porque ele está falando daquilo que a gente quer ouvir, está falando daquilo que a gente gostaria de viver, ou tá conseguindo colocar coisas que o adolescente ainda não se sente pronto para fazer ou falar, então a gente acaba admirando. E essas informações, em vez de ajudar, ela acaba atrapalhando esse desenvolvimento pessoal. Não que vai transformar alguém, porque eu vi um youtuber falar de bissexualidade, meu filho vai ser um bissexual. Não. Mas ela pode estar falando, por exemplo, de uma característica da bissexualidade que pelo fato daquela adolescente estar passando por um momento, por exemplo, uma menina de 11 anos. É muito comum ela dizer que ela é bissexual. Por quê? Porque ela ouviu dizer que bissexual é aquela pessoa que gosta tanto de menino quanto de menina. E aí ela está vivendo um momento que é um momento que ela está construindo a sua identidade feminina. E ela, nessa construção, ela vai buscar referência em quem? Na sua grande amiga. E essa grande amiga é uma figura que ela admira muito. É uma figura, sabe, que a vida não tem graça se essa grande amiga não estiver junto. E ela confunde os sentimentos. Então ela ouve uma youtuber leiga falando do que é, qual é o sentimento de uma bissexual, que coincide com o sentimento que ela está tendo naquele momento por essa grande amiga. E aí ela diz, eu sou bissexual. Mas nunca beijou ninguém, nunca namorou ninguém, nunca ficou com ninguém, nunca teve um relacionamento afetivo e sexual com ninguém. Então, muitas vezes, essas informações que a gente recebe de uma forma, num volume tão grande, de uma forma atabalhoada, se por um lado nos dá hoje essa possibilidade, né, e essa coisa legal da gente ter acesso à informação, por outro, se a gente não pode contar com alguém que nos ajude a filtrar, que nos ajude a entender o que a gente está ouvindo, não é? A perceber se há qualidade naquele conteúdo que eu estou ouvindo, isso pode ser mais confuso. Inclusive de especialistas, não é só dos leigos, não. A gente às vezes vai encontrar especialistas que falam um monte de coisa e que essas coisas também às vezes não entram no entendimento, não é numa linguagem adequada. Por exemplo, hoje mesmo eu estava fazendo a minha live e uma mãe disse, não, o meu filho tem 15 anos e estava assistindo uma sexóloga que estava falando sobre atividade sexual
e que essa atividade sexual que ela estava falando, eu achei que estava muito pesado para ele. Digo, mas essa sexóloga, ela não fala para adolescente, ela fala para adulto. Então os pais têm que entender, a gente não pode criticar a sexóloga, a gente tem que criticar quem está fazendo a filtragem, né, para esse garoto ou essa garota. Então, as informações, tem muita informação. Hoje tem o que você quiser saber. Agora, precisa saber de onde vem, né, essas informações. Uma outra coisa com relação aos relacionamentos, a gente vai ver, né, que a possibilidade de se relacionar hoje, eu, por exemplo, estou aqui num sítio, que é um sítio que fica distante da cidade, mas se eu quiser me relacionar com alguém, eu boto aqui num aplicativo desse de relacionamento, digo onde é que eu estou, mando lá as minhas características, não sei o que lá, deu match, tá, qualquer coisa já está aqui em 2 segundos, né? Quem está próximo. Então, a gente vê que hoje essa facilidade é incrível. Por um lado, é maravilhoso, né? Mas por outro, e mais, a gente no conforto da nossa casa, não tem nem que se arrumar, não tem que fazer nada. Se quiser, você nem aparece. Então, no seu conforto, você pega um celular, você pode estar hoje com quem você quiser. Como eu estou hoje aqui, com um monte de gente que eu nunca nem vi na minha vida, né? E a gente pode estar aqui, eu estou aqui num sítio lindo, maravilhoso, aqui em Maceió, e todo mundo aí espalhado, não sei nem eu de onde vêm as pessoas, mas enfim, a gente pode fazer isso hoje. Isso nos salvou na pandemia, essa possibilidade da gente estar em contato com as pessoas através da internet. A gente pode conhecer pessoas que correspondem exatamente àquela expectativa que eu quero. Não, eu quero encontrar alguém que seja, sabe, que goste de dançar, eu quero encontrar alguém que goste de ler, que goste do jogo A, B ou C, eu já vou lá direto, né? Ponho lá pessoas que gostam de X, aparece tudo lá. Então eu não tenho que ficar gastando saliva, né? Gastando reza com santo que não vale a pena, né? Como diz a história. Eu já vou direto no que me interessa, né? Então, mas conheci, não gostei também, deleto na hora. Ai, caiu a internet. Beleza, sabe? Tem justificativa melhor do que essa? Dou uma sumida, né? Viro, como é que é a história? Vira alma, não, é fantasma, né? Vira fantasma, vai não sei o quê. Enfim, tem um monte de recursos para você sumir da vida do outro na hora que você quiser sumir da vida desse outro, né? E melhor, né? Conhece melhor aquela pessoa que você está querendo se relacionar com ela, porque através da internet você pode saber mais coisas sobre ela, inclusive conversar antes de entrar, né, no contato direto, no toque direto, na possibilidade mesmo de interação. Mas, obviamente, que a internet também dá possibilidades. Claro, ela não dá a possibilidade de eu tocar, de eu cheirar, de eu sentir o cheiro, de eu sentir o abraço, de eu sentir, né, o aconchego do outro, mas ela me dá possibilidades de acionar outros gatilhos de excitação que possa provocar essa inter-relação sexual. Que é, no caso, aí os nudes, né, os sextings, enfim, todas essas possibilidades, né, a própria conversa, né, por vídeo, a próprio acesso a como é que diz, entrar em contos ou em vídeos juntos e assistirem vídeos de pornografia juntos. Enfim, tem N possibilidades também de convivência desse casal através da internet, não é? Obviamente que isso, por um lado, limita esse seu desenvolvimento pessoal, mas, por outro, é uma possibilidade de relacionamento. E, como disse o Matias, não é porque tem riscos que a gente não vai viver. A gente vai viver, mas é importante que a gente saiba o que a gente ganha e o que a gente perde, para a gente não achar que só existe essa forma de relacionamento. Da mesma forma que, muitas vezes, as pessoas que ainda não estão no mundo digital, que hoje é uma minoria,
ou mas estão no mundo digital, mas nunca experimentaram relacionamentos no mundo digital, achar que só o relacionamento presencial é que funciona, é que vale como um relacionamento afetivo e sexual. Então, por exemplo, né, também saber que sua filha tá, não, ela não está na rede social, ela não está assistindo pornografia, ela está só num bate-papo ali no WhatsApp. O que com quem? Né? O que ela está dizendo com quem que ela está falando? O que está rolando? Né? Porque pelo WhatsApp agora também rola tudo que a gente quiser. Então a gente precisa saber, né, que tipo de interação é essa que está acontecendo dentro desses aplicativos. E a gente tem aí a pornografia. A pornografia que é o que mais assusta os pais, é quando os pais de fato tomam ciência, né? E é o que mais incomoda os adolescentes, porque aí cria um conflito, né, de pais e filhos, que fica uma coisa mais declarada, né? Mas o que eu vejo em geral é exatamente uma postura dos pais no sentido da proibição. Não, eu já proibi, mas ele, quando eu vejo, ele tá lá assistindo pornografia. Ah, eu tirei o celular, mas quando eu vejo, ela tá lá, sabe? Eu vejo que ela puxou um vídeo pornográfico. Então, gente, proibir não é a melhor solução. Você pode controlar sim, buscar todos os recursos possíveis de controle, né? E até dizer que isso não é adequado, não é para ser, mas o que a gente tem que fazer com os nossos meninos e as nossas meninas, e os nossos meninos e as nossas meninas precisam fazer, é buscar entender e desenvolver a sua capacidade crítica, para entender. Então, quando a mãe, o pai vem conversar com um adolescente, porque ele ficou abismado e às vezes até chocado que o filho naquela idade, com 11, 12 anos, já estava querendo assistir pornografia, muitas vezes não é porque o pai quer ser chato, nem porque a mãe quer ser chata, não é? É porque, na verdade, ele precisa e quer saber o que é que ele está assistindo e poder explicar o porquê que não é adequado o adolescente assistir esse tipo de situação. Então, o papel do adulto junto ao adolescente é o de gerenciar, é o de trazer para ele essa consciência crítica. E do adolescente para com o adulto é de trocar, né? É de dizer o que era que estava vendo, o que foi que ele entendeu daquilo que ele estava assistindo, para que ele possa ser ajudado. Porque por mais que a gente queira ser, aos 11, 12 anos, 13, 14 ou 15, independentes, a nossa estrada ainda é muito curta. A gente ainda viveu muito pouco. Tem muitas lacunas de aprendizagem, de conhecimento, que o pai ou a mãe pode preencher e ajudar a gente a enxergar com muito mais clareza e poder identificar uma situação de risco, que é aquilo que a gente mais quer, é proteger, né, as nossas pessoas queridas dessas situações de risco. Então, entender, a pornografia, ela é um entretenimento, né, que usa o relacionamento sexual, e o relacionamento sexual, ele é algo extremamente excitante. Ele prende a atenção mesmo das pessoas e vai fazer com que as pessoas queiram mesmo assistir. Por quê? Porque ele aciona ali esse gatilho da excitação. E essa sensação de excitação provoca uma sensação de bem-estar. Mas à medida que a gente vai assistindo, a gente vai também buscando cada vez coisas novas. E coisas mais novas, e coisas mais diferentes. Então, só entre pessoas não tá bom. Vamos lá botar entre pessoas e animais. Não pessoas e do jeito A. Não só carinho, não. Agora vamos ver do sadomasoquismo. E assim vai ampliando. Você entra num site pornô, você vai ver as possibilidades, né, de filmes que existem nesse site. Então, o que vai acontecendo? Isso é porque quando a gente assiste a pornografia, e a gente aciona esse gatilho, o que vai acontecer é que a gente vai sempre desejando buscar coisas mais excitantes ainda. Então, isso daí leva a pessoa a uma condição de vício. E esse vício pela pornografia faz com que as pessoas, na vida real, quando vai pôr em prática a sua atividade sexual, ela está muito distante
que chega perto do impacto e da excitação que a pornografia pode causar na nossa vida. E aí a gente acha sem graça aquela relação com o parceiro presencial, principalmente na adolescência, quando você não tem essa capacidade crítica de entender que aquilo dali é um filme criado com este propósito, com este princípio, e a vida da gente é uma vida que depende da nossa experiência, do nosso conteúdo, dos nossos valores, dos nossos conceitos, da forma como a gente lida. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, trazer para os nossos meninos. E entender quando isso se torna um vício, quando isso se torna um vício, ao se tornar um vício, isso impacta no desenvolvimento pessoal do adolescente. Então, o adolescente que se vicia na pornografia, além de trazer esses conceitos, né, essa conceituação para ele de uma forma equivocada, isso ainda pode gerar um impacto no próprio desempenho sexual dele. Então, ele não só impacta no sentido de como ele constrói a sua pessoa sexual, né? De como ele vai se relacionar com as outras pessoas, como afeta o próprio desempenho. Então, tem pesquisas que mostram, né, principalmente os homens com problemas de disfunção erétil, de não conseguir ter relações sexuais em função, né, dessas circunstâncias do vício aí ligado à pornografia. Então, esse é um ponto que é importante da gente estar atento, né? Tanto os adolescentes estarem atentos, porque quanto mais cedo se vicia, maior é o impacto tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento sexual desse adolescente ou dessa adolescente. E como a gente pode lidar, né? Então, eu sempre falo, quem sabe mais aproveita mais, né? Então, quem sabe mais sobre o mundo digital, aproveita mais a utilização, né, de todos os recursos que ele pode nos dar, como quem sabe mais sobre sexualidade também pode aproveitar muito mais na sua relação com seus filhos, na sua relação com as outras pessoas, e negociar os seus valores, os seus limites, né, desenvolver essa capacidade crítica dos seus filhos, a habilidade dessa percepção dos riscos, das reações, né, que são seguras, e estabelecer uma ética de convivência. E aí aqui, sim, só para a gente fazer um exercício mais prático, que a Karina falou tanto que o bootcamp era um momento de exercício, mas eu acabo falando demais e... Se você quiser interromper alguma coisa, você fala, não, tá, Karina? Tô aqui. Eu ia até perguntar uma coisa para você, que na verdade, assim, é tanta informação que a gente precisa saber, né? Essa questão, tem muita desinformação, né, Helena? Quer dizer, as pessoas buscam, o adolescente vai assistir um vídeo, acha que a realidade é aquilo. É a mesma coisa quando entra no Instagram e você vê a vida de alguém sendo filmada lá 24 horas, a pessoa toda maquiada, como se acordasse assim, né? Vida perfeita, sempre. É a mesma coisa, né, no fundo, né? Você obtém informação de pessoas quaisquer, né? No YouTube, por exemplo, né? Estou usando o YouTube, mas tem inúmeros, TikTok é um deles, né, no Instagram também, são pessoas comuns, né, que não têm informações técnicas para passar, né, então você acaba sendo influenciado, né, que é o tal do influencer, acaba sendo influenciado incorretamente, né? E tem outra coisa, né, a gente também não sabe o que está por trás daquelas câmeras. Então, exatamente. Como a gente não sabe o que está por trás das câmeras do Instagram, do YouTube e tudo mais, a gente não sabe. Então, a gente vê ali mulheres fazendo cara de sorriso. Não é? Mas a que preço? A que custo? O que existe por trás de uma filmagem de pornografia? Então, esse é um conhecimento que é importante que os pais tenham para passar para os seus filhos, para eles conhecerem como é que é feito um filme de pornografia. Então, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma live sobre pornografia, eu fui vendo, eu elenquei, acho que mais de 15 assuntos fantásticos para a gente conversar com os nossos filhos. Então, a primeira coisa que eu digo para qualquer mãe, né, por exemplo, essa mãe que pegou essa filha de 10 anos assistindo pornografia na internet, ela disse, Lena, entrei em pânico.
Entrei em pânico, eu não sabia o que fazer, catei o celular da mão dela, já botei de castigo. Digo, você começou pelo pior jeito, né? Infelizmente, eu sei que essa é a reação natural que a gente tem em função daquele histórico, né? Daquele lugar que a gente se sente confortável, que foi o que nos ensinaram, que isso não era coisa para ser vista por ninguém e que, portanto, muito menos por uma criança de 10 anos. E se isso está acontecendo, a referência de educação que a maioria de nós recebeu foi a referência do castigo, a referência do brigar, a referência do recolher. E isso não ensina. Isso só provoca raiva, irritação, mas não ensina, né? Dá uma segurada, né? Segura um pouco ali, mas não resolve. O que resolve é a educação voltada para essa consciência crítica, né? E essa mãe, ela não parou para observar. Na hora que a gente vai, pega a gente ali de surpresa, porque a gente não se prepara para a chegada da adolescência, né? A gente se prepara para aquele primeiro parto, mas para o segundo parto dos nossos filhos, ninguém se prepara. E aí diz assim, eita, de uma hora para outra meu filho virou adolescente. Não, a adolescência dura 5 a 6 anos. A puberdade começa entre 8 e 9 anos. 2 anos antes de nascer os pelinhos, a gente já vai vendo ali que já começa a ter uns comportamentos diferentes. 2 anos antes da menina botar... que a mãe enxerga a criança e depois o adulto. Para ela continua criança. Pois é. Então, se ela tem 10 anos... Você pega a criança assistindo um filme, né? Uma pornografia ali na internet, liga para a Lena, porque essa é a única situação que ela não sabe o que fazer. Já deixa o seu contato aqui, eu sei que os contatos dos palestrantes estão lá na página, mas a gente precisa saber o que fazer, né? Exatamente. E uma das primeiras coisas que eu sempre digo para elas é, observa, né? Nessa idade, essa menina... Ela é capaz, sim, de saber o que é sexo, ela sabe exatamente o que é que ela está assistindo, porque essa mãe achava que ela ainda nem sabia de onde vinham os bebês. Então, você vê o grau de ingenuidade dos pais em relação ao momento de vida dos seus filhos é uma coisa muito fantástica em termos de dissonância, entendeu? A gente não pode mais viver num mundo onde a gente idealiza que os nossos filhos, né, é uma coisa. Aliás, ontem eu quis muito assistir A Minha Mãe é um Saco, não é? E depois o Tiago me situou um pouquinho sobre o que ela contou, porque ela retratou exatamente essa ruptura entre o imaginário e o real. Então, você idealiza o seu filho, se relaciona com esse filho que você tem idealizado e quando você se depara com o filho real, você rompe. Porque não consegue ter essa sincronia. E isso afasta os pais. Aí não é aborrecência. Não é aborrecência. Não existe aborrecência. O que existe são pais despreparados. O adolescente está passando por um momento que é um momento de vida de transformação. É só a gente pensar, caramba, o meu pé hoje estava de um tamanho, quando eu fui cumprimentar o outro, eu achei que tinha um tamanho, eu pisei no pé da pessoa, porque a sensação que você tem é uma e a realidade daquela transformação já é outra. Ela acordou de manhã, não tinha nada, e quando chega de noite já começa a sentir que o seiozinho dela começa a dar uns sinais, que é isso? E com quem que eu falo? Não tem com quem falar. Ela tem que ficar lá imaginando sozinha. Então ela vai criando também os seus fantasmas. Então é natural, no momento que esses hormônios estão ali provocando uma série de transformação para ela virar mulher ou ele virar homem. Do mesmo jeito que eles receberam um banho de hormônio quando estava no nosso útero para nascerem com características sexuais masculinas e femininas, que são as primárias. Agora, nesse momento da adolescência, são as características sexuais secundárias que eles estão formando e pondo em ativa. E aí o que nós, como adultos, queremos dos nossos adolescentes? Gente, não pode se interessar por sexo, não é normal. É precoce. Não é precoce.
É da natureza do adolescente. Foi para isso que a natureza nos fez. Pessoas para se tornarem sexuadas, para se tornarem atraentes, para aprender a se relacionar uma com as outras e poder constituir uma nova família. Né? Gerar filhos, manter a espécie e assim a gente dar continuidade. Então, a gente ter esse conhecimento, a gente se preparar para esse interesse sexual dos nossos filhos, essa sexualização dos nossos filhos, é que vai ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a lidar, seja com a internet ou na vida presencial, de forma adequada com o seu comportamento sexual. Aí, Helena, vai ficar tudo lindo, 100%? Claro que não. Nós somos seres humanos, vamos estar o tempo inteiro tentando infringir. A gente vai tentando ultrapassar os nossos limites. E se não tiver quem nos oriente nessa situação, a gente ultrapassa os limites mesmo e pode se machucar, e se machucar muito feio. Né? Dá de cara aí na internet com um criminoso que a gente já viu tantas vezes, tantos casos, né, de situações drásticas que acontecem porque aquela pessoa não compartilhou com ninguém com quem ela estava se relacionando e se encontra às escondidas com alguém que lhe provoca uma situação muito ruim. Então, pegou ouvindo, assistindo pornografia, fazendo qualquer tipo de comportamento, né? Pergunta o que está assistindo. Qual é o conteúdo? Senta de mansinho, não é sentar para brigar, não. É perguntar o que está assistindo, mas para saber de fato. Porque muitas vezes a gente, como mãe, como pai, a gente chega lá para conversar, mas o que é que você está assistindo? Pronto, já ferrou. Não estou assistindo nada. Aí esconde o celular aqui atrás. Não estou assistindo nada. Né? Estava aqui falando com a minha amiga. Não estava falando com a amiga. Mas se a gente chega e diz assim, o que é que você está assistindo? É diferente. Senta do lado e vai junto vendo o que está assistindo. O que se entendeu disso? Ouve, é a nossa grande ferramenta que nós temos e que a gente não bota em prática. São os nossos ouvidos. Ouve o que o teu filho tem para te dizer. E a partir daquilo que ele te diz, você diz, e você aprendeu alguma coisa com isso? O que é que você aprendeu? De acordo com o que ele te diz, você vai vendo, observando que emoção que isso causou nele, ou que isso causou nela, para você fazer um diagnóstico do que o meu filho, minha filha, de fato precisa de mim. Às vezes a gente está sofrendo por alguma coisa que não tem a menor necessidade da gente estar sofrendo. Né? E aí a gente fazer questionamentos com eles. Né? Qual o risco dele assistir esse conteúdo? Pergunta, tem risco você assistir esse conteúdo? Que tipo de risco você acha que tem? E ver o que é que ele sabe. E a gente ouvir. Tem pessoas que invadem o celular de quem, principalmente os adolescentes que estão aqui, que estão vendo que invadem de todo jeito, de toda qualidade, né? Os programas, o celular, até os exames médicos, quanto mais, né? Quanto mais a vida pessoal das pessoas. Qual é a possibilidade desse criminoso que invade tudo isso, invadir o celular dele? Pergunta para ele. Né? E você, adolescente que está aqui me assistindo, eu pergunto para você, né? Qual é a possibilidade dessas pessoas estarem de olho nas coisas que você assiste? Quem é um criminoso sexual? Alguém que quer lhe machucar, porque essas pessoas, elas têm essa consciência e elas vão lhe machucar. Se você der bobeira, é igual alguém que vai te assaltar. Se você está andando na rua e você não foi treinada, se você não foi, como é que diz? Esperta, né, para olhar para um lado, olhar para o outro, ver quem tem alguém te seguindo, qual é a atitude daquela pessoa e você entrar numa situação de risco, essa pessoa vai te pegar e vai te roubar. A mesma coisa vai acontecer na internet com os criminosos. A mesma coisa que acontece na vida presencial, a garota desavisada que anda que está numa rua, que ela está desprotegida e que aquele criminoso viu a possibilidade, viu a vulnerabilidade dela, vai lá e vai atacá-la. Foi porque ela estava de short curto. Não. É porque ele, primeiro, ela pode até estar de short curto, é um direito dela andar como ela quiser, mas ela precisa saber que andar de short curto
numa rua escura, numa sociedade onde os homens não aprenderam a respeitar as mulheres, ela está vulnerável a um estupro. Então a gente não prepara as nossas filhas para lidar com os homens que não foram educados a respeitar, a saber o que é consentimento. Ao mesmo tempo, não preparamos os nossos meninos para terem respeito e saber o que é consentimento. Então, se a gente vive numa sociedade que tem esse equívoco, né, ou né, essa situação terrível, a gente precisa mudar a forma como estamos criando os nossos meninos para lidar com as outras pessoas, né, a respeitar o outro e a preparar as nossas meninas para a gente destruir pela raiz esse crime, essa cultura do estupro, né? Mas aí eu já saí aqui, já embarquei para a história. Mas enfim, a gente precisa preparar também na internet. Tem que saber com quem é e como é que está conversando. Então é questionar. Qual é a possibilidade de uma pessoa que, se você acessa pornografia, se você acessa sites com esse tipo de conteúdo, qual é a possibilidade? E deixa ele responder. Às vezes a gente tem a resposta, mas não dê a resposta. Deixa eles responderem. Né? Aí só falta 10 minutinhos, estou terminando. E aí, que exercício a gente faz para eles desenvolverem esse pensamento crítico? Pergunta, se fosse comigo, isso que você viu? E se fosse com a sua amiga? Se fosse com você? E deixa falar, gente. É desenvolver a fala dos nossos filhos, a reflexão, educar para a consciência, a gente educar fazendo eles refletirem e debater. E aí, qual seria a alternativa que a gente teria nesse momento? Que coisas a gente poderia fazer para evitar isso? Então, o resultado dessa conversa é a ética de convivência daquela família. Então não existe uma receita de bolo, porque cada um tem os seus valores, cada um tem as suas expectativas. Se você não conversa, você não tem as suas respostas. Você só vai encontrar resposta se você conseguir conversar com seu filho e com a sua filha. E o seu filho e a sua filha conseguir conversar com você. Ah, não, eu converso, mas aí é só o pai e a mãe que fala, o filho não tem direito à voz. Não, eles precisam ter voz. Porque quando você dá voz aos seus filhos, quando o adolescente pode participar... Ui, tem um bicho aqui em cima de mim. Quando o adolescente pode participar dessa negociação, é muito mais fácil deles cumprirem com aquilo que ficar acordado. Depois a gente diz, não, eu já disse, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Aí ele vai e faz tudo aquilo. Mas não foi ele que disse, quem disse foi o pai, foi a mãe. Agora, um acordo de convivência que seja traçado, uma rotina de convivência que seja traçada a partir da construção de ambos, é muito mais fácil dessa rotina ser cumprida do que uma rotina que é estabelecida apenas unilateralmente. Então, essa é a mensagem, né, que eu quis trazer aqui para vocês. E acho que ainda temos 8 minutinhos. Se tiver alguma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Esse tema, ele deixa a gente pensando, sabe? Que bom! Eu tenho adolescente, eu tenho criança de 3 anos. Então, é difícil, acho que até para o adulto, muitas vezes, conversar sobre isso, né? Imagina com a criança. Sim. Então, e a internet é o que você falou, Lena, tem tudo na internet, absolutamente. E aí tem um monte de gente virou professor na internet. Então, precisa ver a qualidade desses professores, né? O que as crianças estão aprendendo mesmo. Mas é complicado, eu acho que a conversa aberta é o ideal, né? Tem que estabelecer essa comunicação mesmo, porque senão nenhum dos lados vai aprender nem entender como funciona o outro, né? No final, o que está acontecendo, né? Exatamente. E uma das coisas que eu vejo aí é que a gente sempre vai assim... Mas é muito difícil, né, da gente conversar, você acabou assim, mas é difícil a gente conversar entre adultos, quanto mais a gente conversar com os nossos adolescentes. Mas é difícil porque a gente acha que tem que trazer uma conversa pronta. Quando a grande chave, né, para a gente
vou usar aqui a palavra, né, aqui da internet, hackear a mente dos nossos filhos, né, e trazer eles a essa tomada de consciência, é a pergunta. Não é o que você traz pronto, mas é o que você consegue ouvir dos teus filhos. Então, esse é o principal que a gente não tem desenvolvido. A nossa escuta é muito ruim. Então, é importante a gente desenvolver essa escuta para poder eles trocarem com a gente, senão... Vamos perguntar para os adolescentes. Vocês acham que a nossa escuta é muito ruim? Não, você já deu pronto. Você tem que perguntar assim, o que é que vocês acham... o que é que vocês acham da escuta dos adultos? O que vocês acham da escuta dos adultos? Adolescentes, por favor, alguém tem uma opinião sobre isso? Eu estou aprendendo um monte aqui. Nossa, muito bom, muito bom. Depois dessa semana, todo mundo que está aqui não será a mesma pessoa. Seja Verdade. em qualquer assunto. Amanhã, sites de pornografia aqui em casa estão liberados para a gente entender o que está acontecendo. Não exagere, tá, Karina? Aí vira o adolescente e fala, mãe, já está liberado faz tempo. Péssimo, vai ser pior. Mas é isso mesmo, acho que a lição que fica é justamente, né, como até outra palestra que a gente assistiu ontem da Márcia Belmiro falava, né, são as boas perguntas, né, que a gente precisa fazer e estar preparado para realmente escutar. Isso. Helena, tudo que você trouxe totalmente pertinente com o que a gente está falando dessa questão de segurança, né, não é só cyber que é importante, tem muito mais coisa envolvida no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Então, tudo que a gente puder se informar, se preparar para realmente, né, trazer para a modernidade um pouco, né? Qual é o melhor modelo atual para a gente lidar com tudo isso? Então, é isso que a gente realmente está aprendendo aqui e agradeço muito aí seu conhecimento durante essa palestra aí para todo mundo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço aí essa oportunidade, que eu também estou aprendendo bastante aqui sobre segurança na internet, né? E acho que é por aí, né? A gente muitas vezes vem com aquele saudosismo para os nossos adolescentes, né? Do tipo, bom mesmo era a minha infância, que não tinha internet. Bom mesmo nada, entendeu? Bom mesmo é a infância de cada um. Quer dizer, não é que é bom mesmo nada. Tudo bem para a sua época, mas para agora, para o adolescente, é isso que ele diz, bom mesmo nada, não sei viver sem internet. Se o adulto que não nasceu com a internet não consegue mais viver sem internet, quanto mais o adolescente que já nasceu nesse mundo virtual. Então, esse adolescente, você dizer uma coisa, é muito chato. Agora, óbvio, a gente pode e deve equilibrar as coisas sem dúvida nenhuma. Tudo que é só de um lado pesa muito e destrói. Então, a gente tem que equilibrar. E cabe aos adultos fazer esse equilíbrio. Não vamos esperar que o adolescente por si só... Nada contra o adolescente, não. Eu estou aqui reconhecendo o momento que ele se encontra. Ele não tem condições ainda, pela sua pouca estrada, de sabe, tomar a decisão. Não, já deu hora de internet, agora eu vou parar. Tá? Maior papo lá com o amigo e ele vai dizer, agora eu vou parar. Não vai parar. Porque a gente sabe que quando a coisa está boa, é muito difícil da gente parar. Então, mas tem que estudar. Mas o estudo depois eu deixo para depois, porque o estudo muitas vezes vem numa condição que não é tão legal. E assim por diante. Então, eles precisam, né, que a gente os ajude a gerenciar. Mas gerenciando, não definindo e dando pronto para ele, né, o que ele tem que fazer da vida dele, porque ele também tem vida própria. Ele sabe o que ele quer. E precisa compartilhar se o que ele quer é possível e viável. E para isso, contar com os pais, que é a pessoa que mais os ama, que mais quer, né, tudo de bom e de melhor para ele, é tudo de bom. É a pessoa que a gente tem como referência. Mas para isso, os pais precisam fazer jus a essa referência, que é se informando. Tanto no mundo digital, quanto da sexualidade. Lena, super obrigada, muito bom te ouvir sempre. É uma honra ter você aqui nos explicando essa questão tão
que muitas vezes é um tabu para muita gente, né? Tão complicado, assim, da gente às vezes não para pensar, mas tem tanta, assim, a gente tem que, no final, entender que as crianças, os adolescentes estão aprendendo absolutamente tudo na internet. Até hackear, como disse Matias, né? Então, muito obrigada por você ter tido esse tempo de vir aqui, passar toda essa informação para nós. O Thiago passou aqui sua rede social, porque todo mundo vai te pedir ajuda. Estou à disposição. Agradeço um montão. A gente vai agora para a próxima apresentação. Obrigada pela participação e estou à disposição de vocês. Ótimo, obrigada.